Tell me when you want to get serious. I am serious. There's 125 names on a death list. That's almost everybody in the county. How can people declare war in the whole county? It's getting dangerous to be poor in this country, isn't it? It always was. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 225 do seu podcast dos clássicos. Hoje no PFC nos reunimos para falar de um dos filmes mais controversos da história de Hollywood. O tema aqui hoje será O Portal do Paraíso, Heaven's Gate, filme lançado em 1980 e dirigido pelo Michael Cimino. Este filme foi produzido pela United Artists e foi muito conturbado em sua produção, inclusive levando o estúdio à beira da falência. A partir de Heaven's Gate, Hollywood nunca mais foi a mesma e os diretores, que vinham gozando de uma certa liberdade na década de 70 para produzir seus filmes, cada vez mais autorais, acabariam por perder este privilégio a partir do fracasso retumbante do filme de Cimino. Mas não se iludam, é um grande filme, por isso que ele está aqui e a gente vai contar essa história. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcasts. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. Bom, galera, para falar de mais um filme aqui no PFC, hoje eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, comigo como sempre, quase sempre, né? Alexandre Cataldo, fala de Blumenau, tudo bem, Alexandre? Fala, Fred, tudo bem contigo? Tudo certinho. Hoje a gente tem aqui um antigo colaborador retornando e temos alguém estreando aqui no PFC. Opa, certo? Certo. Bom, vamos começar com ele, professor Fábio Rockenbach. Tudo bem, Fábio? Tudo frio, mas tudo bem. Prazer falar com vocês de novo. Tudo bom, Alexandre, Fred e a nossa convidada. E aí, Fábio? Beleza. Oi, tudo bem? Tudo bem, já falou aí, Renata Teófilo, participando aqui pela primeira vez. Você fala de São Paulo, né, Renata? Seja bem-vinda aí ao PFC. Obrigada, Fred. Obrigada, uma honra estar aqui, né, porque eu sou ouvinte aí das antigas, né? E agora estreando aí, tô adorando já. Ah, legal. Vamos falar um pouco sobre isso. A gente já conversou aqui em off, você sabe como funciona. Tem que pagar a prenda aqui pela primeira vez. Ai. Que é responder aquela pergunta fácil, básica, né? Como é que você começou a se aproximar dos filmes antigos, né? Não só do cinema. Depois, imagino que teve um momento que você viu alguma coisa lá atrás, assim, antes, né? Da sua época, antes de você nascer, talvez. Sim, eu tenho uma história legal, assim, que é uma história que, assim, na verdade, eu não sei se é lenda já aqui na família, mas me parece que minha mãe foi assistir O Exorcista quando ela estava grávida de mim. Opa! Começou bem, deixa o William escutar sobre isso. Ai, então parece que já veio lá desde, né, de antes de nascer. Mas, assim,
Minha mãe também, ela sempre gostou muito de filme, né? Sempre ia muito no cinema. E quando eu era criança, ela me levava bastante. Então eu ia ver aqueles filmes dos Trapalhões, tudo, né? Fui ver ET 8 vezes, é um recorde pessoal. Mas o primeiro filme, assim, que eu me lembro, assim, na sessão da tarde, antigamente, né? A gente é mais ou menos da mesma idade, né? Nós 4. E eu lembro de ver muitos filmes antigos do Jerry Lewis, assim, mas assim, eu gostava, né? Eu era criança, mas o primeiro mesmo que me marcou foi o West Side Story, o Amor Sublime Amor. Legal. Que eu considero até hoje o meu filme favorito. Olha só. Maria! Exato. Mas ele é meu filme favorito porque por causa dele eu comecei a prestar atenção em cinema e fazer uma ligação com tudo. Então, sei lá, por exemplo, eu vi o nome do diretor Robert Wise, eu anotei. Aí eu fui procurar os filmes do Robert Wise, Natalie Wood, e assim foi, sabe? Aí uma coisa foi ligando a outra. Conheço então, assim, bem essa dinâmica aí. Exatamente, Aí, por causa disso, eu comecei a gostar de filme clássico. Aí fui atrás de Hitchcock e tudo, né? E quando eu era adolescente, eu lia muito a revista 7. Né, porque naquela época tinha ela, né, era a revista de cinema, né, aqui no Brasil. Então, aí tinha uma seção lá de filmes clássicos, aí eu procurava, ia na locadora, falava com o dono da locadora, tem esse filme aqui e tal. E aí eu comecei a gostar mais de filme clássico do que dos meus filmes contemporâneos. Assim, legal. Interessante. E muito assistindo também na Globo, Bandeirantes, passava muito, né, antigamente de madrugada. Sim. Eu lembro de assistir o Assim Caminha a Humanidade, ficar uma madrugada inteira esperando, aí começou a passar 2 horas, eu fiquei assistindo e eu tinha que ir para a escola no outro dia. Esse filme acabava com a nossa... Exatamente, o nosso sono ali, você assistisse inteiro. Verdade. Tanto que eu pedi muito um videocassete pra minha mãe, ela comprou um pra mim, nossa, foi o melhor presente, porque eu gravava todos os filmes da madrugada e assistia no outro dia. Acho que essa relação é a mais bacana de qualquer cinéfilo da nossa era, porque a gente fazia sacrifícios pra ver os filmes, que hoje em dia não é preciso fazer, porque você vê qualquer hoje hora. Não, hoje tá tudo na mão, né? Hoje, se tivesse no streaming, né, o Assim Caminha a Humanidade... Sim. O sujeito podia chegar lá, dar um pause, stop e voltar no mesmo ponto no dia seguinte, né? A gente não tinha... Se você não tivesse videocassete gravando o resto do filme, você não ia conseguir, provavelmente, ver esse filme em tantos anos aí, até ele ser reprisado, né? As novas gerações nunca vão entender aquela coisa de você programar o videocassete, que já era um negócio meio complicado, aprender a programar o videocassete. Aí você programava de acordo com a grade de programação, e a porcaria do filme atrasava 40 minutos, e aí a fita não dava, né? Nunca funcionava direito pra mim isso aí. E quando tu errava, cara? Quando tu errava a programação? Nossa, aquele desespero. Gravava um monte de outras coisas que você não queria, comerciais, não sei o quê, e o filme ficava pela metade, porque aí o filme continuava depois da tua programação. É verdade. Quando você chegava no dia seguinte e via que o reloginho da programação ainda estava lá e tu tinha programado pro dia errado, pra hora errada. Nossa. Eu lembro que eu apanhei um pouco para aprender também a programar tudo, mas depois que eu aprendi, né? Aí tinha aquela velocidade, né? SP, SLP, que gravava mais, né? Hoje... Era muito legal. A gente estava até falando sobre isso aqui no grupo internamente. Hoje a gente tem um acesso rápido a esses filmes, mas assim, um acesso que a gente não sabe se consegue manter oficialmente, né? Porque se você vai procurar esses filmes no streaming, você não encontra. Você encontra em mídia física. E a mídia física tá, que tudo indica, fadada a morrer, né? A extinção, né? A extinção. Então, como é que faz, né? Com esses filmes que a Netflix não quer, a Amazon Prime não quer, né? O quadro de filmes clássicos dos streamings, tirando, sei lá, o Max, né? É assim, terrível, né? É interessante, né? Porque tem um grupo até grandinho de filmes que volta e meia
a gente lê sobre eles, os filmes famosos, os perdidos filmes famosos, o Mountain Eagle, do Hitchcock e tantos outros. E, assim, o que existe é textos sobre estilos e coisas assim. Já pensou se esses filmes que a gente faz podcast no futuro, a única coisa que restar deles vai ser o nosso podcast falando sobre o Portal do Paraíso? Não vai ter mais nenhuma cópia, ninguém vai mais conseguir assistir o Portal do Paraíso. Mas tem lá uns malucos que falaram. Isso, pelo amor de Deus, isso é uma tragédia. Os caras viram. Os caras viram, olha só. É o único resquício que sobrou daquele filme que existiu no século XX. E a gente fazendo uma ponte direta pro filme que a gente vai falar aqui, né, que é o Portal do Paraíso, eu acho que a gente pode relacionar os tempos atuais com o que aconteceu lá em 1980. Não sei se vocês vão concordar, porque ali acho que tem uma virada grande sim, com certeza, na forma que se passou a esperar de um filme, né, o sucesso comercial dele, né? Tem muita gente que acha que é ali que começou esse medo, essa aversão, esse horror de Hollywood de apostar em coisas que são mais autorais, né? Uhum. Então acaba que começou assim tentar ir muito para o caminho seguro, né? Sim, É interessante que a própria United Artists, né, ela já nasceu em função desse binômio, né, da liberdade criativa e em relação ao cinema como indústria e produto, né, e acabou marcando também o final dessa disputa, porque simplesmente não é porque a disputa ficou resolvida, é porque ela deixou de existir mesmo, porque, como sempre, o comercial acaba pesando mais na balança, preponderando. A United Artists era conhecida como o estúdio dos diretores, né? Uhum. Onde os caras tinham liberdade. Eles nem assistiam os dailies lá, né? Aquelas filmagens do dia lá para saber como é que estava o andamento do filme, se estava do jeito que eles estavam gostando, que eles esperavam. Sim. Que ia dar sucesso. Não, eles simplesmente, uma vez que era aprovado o projeto, o diretor tinha liberdade, né? Até o final. Aí chegar no final tem essa questão do Final Cut, né? Não sei se a liberdade era tão grande quando fosse montar, né? Mas acho que de repente mais sim do que não. Um pouco mais, né, de liberdade do que nos outros com os estúdios, outros, né? Mesmo. Havia o Final Cut, mas, por exemplo, no caso do Cimino, havia uma restrição de tempo. O Deer Hunter, por exemplo, que foi o segundo filme dele, ali ele já tinha direito a Final Cut. Olha só como é que era, mas era um braço da EMI que tava... Se ele entregasse o filme até 2 horas, ali ele até jogou um pouco mais, ele acabou conseguindo. Mas já havia no final dos anos 70 um pouco dessa restrição. A gente dá o Final Cut, mas tu tem que seguir algum tipo de condição ali, né? Uhum. Um pouquinho diferente do que vinha sendo antes. Agora, o Portal, ele é o maior bode expiatório da história da indústria cinematográfica norte-americana, né? Nossa. Sim. Muito, muito. O que o Kris Kristofferson diz, acho que é algo que me representa, assim, uma espécie de... Não sei se sabotagem é uma palavra forte, né? Mas ele fala numa entrevista, né, que ele acha que foi um filme que foi usado para acabar com essa noção de que o diretor poderia e deveria ter o controle total do filme. Controle, né? Inclusive no orçamento. Sim. Né? Então o cara ia dizendo, tô precisando de mais dinheiro, meu filme vai custar mais, vai custar, e a galera vai botando dinheiro lá. Então, aí eu chamei de sabotagem, né? Ele não chama de sabotagem, mas isso passou pela minha cabeça, assim, se não aproveitaram o que aconteceu com o filme, né? Para justamente já destruir o filme já antes dele estrear, né? A galera fazia piada. Porque não foi algo gratuito também. Exatamente. Né? Eles tiveram motivo para isso, porque o Cimino realmente se passou, né? Sim, antes. Sim, mas eu digo assim, no momento em que eles viram, né, e os outros estúdios viram que a United Artists estava com problema com aquele filme, talvez eles tenham visto uma oportunidade aí de
parar com essa coisa, né, que meio que se expandiu ali com a nova Hollywood de você apostar naqueles diretores, né? Dar carta branca pro Scorsese, pro Coppola. O Coppola já tinha batido na trave ali, né? Com o Apocalipse Now já tinha sido um alerta vermelho. O Apocalipse Now ali tava... Até chegaram na imprensa apelidar esse projeto, né? Porque os problemas já vazavam para a imprensa durante a produção, né? Isso. E chegou a ter o apelido de Apocalypse Next. Esse ali, né? O pessoal já... Essa é uma matéria com isso também. Mas sabe que o Apocalipse Now era uma das esperanças que os produtores tinham, e que inclusive o Steven Barr, do livro que a gente leu, né, o Final Cut, ele comenta que o fato do Apocalipse Now ter dado tanto problema e ter sido sucesso de prêmios, pelo menos, que foi, Sim. era uma das coisinhas que eles estavam se segurando ali no final para poder ter alguma esperança que o filme fosse funcionar melhor. Essa é a grande ironia. Eu acho que ele já chegou no cinema sem muita chance. E eles contavam muito com o Cimino, né? Porque ele tava vindo do sucesso, né? Do Franco Atirador. Então esse cara, ele vai fazer o filme, né? Que a gente quer, tal, vai fazer sucesso, tudo, mas, né? Aconteceu tudo que a gente problema, vai contar. Né? A United tinha esse problema porque a United ela estava sempre buscando o vencedor do Oscar. Sempre buscando o vencedor, porque eles já haviam ganhado com o Rock, haviam ganhado com o Annie Hall, eles haviam ganhado com o Estranho no Ninho. Então, essa busca pelo grande vencedor do Oscar é uma coisa que meio que nublou deles. Mas é interessante porque esse mito do filme ter enterrado a United Artists, ela deve muito mais ao livro que a gente leu do que realmente a coisa que aconteceu ali, porque inclusive o estúdio ele terminou o ano com lucro, né, de 22 milhões naquele ano. Mas por que eu falo que ele foi bode expiatório? Ele foi bode expiatório porque era uma empresa que já estava quebrada por vários problemas internos, falta de experiência e briga interna de egos, né? E já tinha aquela questão da Transamérica. Isso que eu ia falar, a Transamérica lucrou, né? A Transamérica lucrou com a venda exatamente, essa empresa aí, né? Da United. Dizem que é aí que começou o problema, né? Essa questão da Transamérica e como elas mudaram a direção da empresa, né? Então elas tiraram os principais executivos, se eu me lembro direito. Na verdade não é que eles tiraram, né? Eles colocaram em outro... começaram a colocar grupo, né? Toda uma limitação, né? Toda essa interferência que esses produtores sabiam que ia matar a criatividade, e eles escreveram uma carta aberta, algo assim, e o presidente da Transamérica simplesmente falou, olha, não estão satisfeitos, a porta da rua, a serventia da casa, e eles saíram. Meio que forçaram, né? E aí o que dizem é que acabou, né, com esses dois produtores que eram bem inexperientes, né, o Steven Beck e o David Field, né? E ali já começou meio esquisito, né? Porque no momento que o Cimino percebeu que os caras eram marinheiros de primeira viagem ali, né? Quase isso. Aí ele montou, ele né? De braçada. Aliás, vamos fazer aquele disclaimer, né? Que a gente falou sobre o Cimino, né? Opa, importante. É verdade, a gente estava esquecendo. Eu tenho informação. Fala aí, Fábio. Diga aí o que você... O Cimino, né? O Cimino, todo mundo sabe, o Cimino é um cara que ele ficou recluso muito tempo e nos últimos anos ele praticamente não tinha vida pública nos Estados Unidos, né? E aí, quando ele aparecia, o pessoal começou a notar uma mudança de aparência nele, né? Começou a adotar uma aparência mais andrógena, apesar de que ele sempre era muito atacado pelos jornalistas em relação ao visual. O jornalista sempre achou, em função do que aconteceu com o Cimino, que eles podiam abraçar e atacar ele de tudo que é tipo de maneira de perguntas, né? Só que as perguntas invasivas em relação ao tal, o Cimino nunca falou abertamente em relação à questão de gênero dele, né? O que se sabe é que ele começou a se apresentar no início dos anos 90, e isso quem diz é uma biografia, né? Foi lançada recentemente, tem um review bem interessante na New York sobre a biografia dele, né?
que ele começou no começo dos anos 90 a se apresentar como mulher, né, com a ajuda de uma vendedora de perucas, né, chamada Valerie Driscoll, que ele teve muito contato, e inclusive dizia para Valerie Driscoll que ele nem era diretor de cinema, uma coisa muito estranha. Mas ele começou a atender pelo nome de Nicky. E diz que nos últimos 20 anos ele ficou muito em contato com as pessoas mais próximas, né, adotando o pronome dele ou dela. Só que ele nunca abertamente comunicou nada a respeito disso, mas o que disse é que as pessoas mais próximas, que realmente ele começou a se chamar de Nick Cimino. E aí ele faleceu e todo mundo, em 2016, né, todo mundo chamando ele ainda de Michael Cimino, etc e tal. Então é uma situação que nunca foi oficializada pelo próprio Cimino, mas comunicada por pessoas mais próximas, inclusive nessa biografia dele. Então a gente achou por bem fazer um disclaimer, né, Fred, iniciando aqui, até porque o Cimino já não está mais entre nós e como não teve nenhum tipo de comunicado, para a gente deixar claro algumas coisas a respeito da maneira como a gente vai se referir a ele, né? A gente vai se referir como Michael, né? Que é o nome que ele usou durante a produção desse filme que a gente está tratando hoje, mas sem nenhum tipo de respeito à escolha dele, né? Ainda que não pública no final da vida, né? Exato. Dito isso, só dizer uma coisa, eu acho que toda essa questão empresarial, produtiva, de falência, eu estava pensando sobre isso, como que de alguma maneira isso também conversa com o próprio tema do filme, por mais distanciamento histórico e temporal que tenha, né? Que é sempre esse embate, né? Do dinheiro contra o humano, né? Contra o criativo, que é o que a gente tem no filme também, num outro contexto, numa outra... Mesmo. Mas é sempre isso, né? É sempre isso. E bom, na história do cinema esse binômio sempre esteve presente, né? Produto contra arte, não necessariamente excludentes, né? Mas muitas vezes sim, muitas vezes um limitando o outro. É interessante que o estúdio, a United Artists, chamava esses filmes maiores, como o Portal do Paraíso, como locomotiva, né? Era a locomotiva deles, né? Os menores iam financiar essas locomotivas, né? Eu achei bem interessante isso, que eu fiz a pesquisa, que eles chamavam esses filmes de locomotivas, né? Eu acho que era a grande aposta deles, né? Que eles queriam lucrar, né, mesmo com isso, né? Era o filme do Oscar, né? Era o filme do Oscar, é como o Fábio falou, né? Quer dizer, o Cimino sai de uma vitória, né? Uma ascensão meteórica, vamos dizer assim, né? Ele faz o filme produzido pelo Clint Eastwood, né? Aquele... Como é que é? Thunderbolt Lightfoot. Isso. O último golpe, né? O último golpe. Aliás, diz que o Clint é o único na história que lidou com o Cimino e que conseguia bater de frente com ele. Que o Cimino gravava quando chegava para gravar a terceira cena, e o Clint, que sempre foi muito econômico, né? O Clint chegava para ele, que era o diretor, e dizia, né? não, tá bom, vamos pra próxima. Tá bom, mas também saiu em vantagem o Clint, né? Já que, pegou o cara, primeira direção do cara, e você tava dando oportunidade, né? O produtor era o Clint Eastwood, e ele tava dando a oportunidade de dirigir, então o cara tinha que ficar na dele, né? Ficar pianinho ali. Ele chegou a ser cogitado pro papel do Jim Avery, né? O Clint, isso? Eu li isso em alguma fonte. Aquelas coisas, né? Sempre tem uma lista de nomes. Sempre tem aquela lista enorme, né? Agora, uma que de cara foi escolhida por ele, né? Isabelle Huppert, e já foi logo a primeira treta aí que o Cimino teve com os produtores, né? Eu acho que ali ele já percebeu aquilo que eu falei, os caras são meio, né, inexperientes. Porque os produtores, eles foram primeiro assim, né? Eles falaram, não, a gente quer falar com ela, porque ela é francesa, ela não deve falar bem inglês. Aí ligaram para ela e o produtor falou, realmente, ela não fala nada. Ela não fala nada de inglês. Aí depois eles viajaram lá pra França. E descobrindo que ela eles não conseguiam entender o que ela falava, não conseguiam entender. Né? Só que ele falou, olha, é ela e acabou. E acabou, Vocês gostam dela no filme? Vocês gostam dela no filme? Eu gosto, Eu gosto, cara. Não... Eu gosto.
Eu fico pensando porque a ideia inicial ali era ter a Diane Keaton, né? Uma delas principais, e a Diane Keaton disse não. Eu acho que o papel teria sido diferente com uma atriz diferente. Seria diferente. Eu não desgosto da Isabelle Huppert, mas eu acho que ela deixa o papel a meio caminho ali do que ele poderia ser. Acho que eles pensaram na Jane Fonda. Eu gosto do estranhamento ali dela, porque você sente uma pessoa que tá num ambiente estranho, né? Que eu acho que é o que a própria atriz vivenciava. Se bem que não era o primeiro filme americano dela. E ela sendo francesa, ela combina ali com o resto dos personagens, né? Essa coisa de imigrante, né? Que são imigrantes, são russos, são... a maioria do leste, né? Alemão. Alemães, são eslavos, né? Então, eu acho que ela combina ali com aquela coisa. Mas eles diziam, os produtores achavam um absurdo você ter uma francesa naquela época sendo dona de um prostíbulo, entendeu? E aí tem, né, dizem que pensaram na Jane Fonda, pensaram na Diane Keaton, como vocês falaram, né, mas ninguém aceitou, né? E ela estavam com compromisso, né? Ela topou. O Chris Christopherson é um cara que a gente não lembra muito, né, mas fez ali um sucesso como ator, né? Ele era cantor, ele era compositor, pô. O cara que escreveu Me and Bobby McGee, né? Que é uma música até que a Janis Joplin... Clássica demais. Janis Joplin imortalizou e tal. Mas... E é o cara que eu acho que tá muito bem no papel, assim, né, cara? Até porque eu tive pesquisando um pouco sobre ele. Ele tem algo de Jim Averill ali, no sentido de que ele era um cara de uma família privilegiada também, e ele escolhe para um caminho mais de pé no chão, de proletário, entendeu? De trabalhar, acho que em construção civil, inclusive, assim, se misturando com o povo mesmo, entendeu? E é meio que faz o personagem aqui, né? Porque quem não viu o filme, acho que a gente pode até falar um pouquinho, dar uma sinopse breve sobre o filme, porque com certeza eu tive pensando sobre isso também. Esse episódio aqui é meio que um dicas triplas, só que não são 3 filmes, né? Também, mas só tem ele, né? É um filme com duração de 3. Pois é, um filme com duração de 3, mas é um filme que eu imagino que nem todo mundo aí, mesmo aqueles que nos ouvem e que acompanham filmes mais antigos, tiveram a oportunidade de ver, né? É verdade. Porque o boicote foi tão grande que esse filme caiu no meio que num ostracismo, assim. Não é um filme que é comentado. Eu posso falar por mim mesma, porque eu sempre li, sempre ouvi que esse filme era ruim, que quebrou o estúdio, sempre. Eu só fui ver na pandemia agora. Eu vi pela primeira vez, eu acho que em 2021. E por que você viu? Por que você foi ver? Então, na verdade, porque assim, eu sempre ouvi falar mal. Aí eu vi que tinha saído uma versão restaurada, né? Aí eu falei, não, vou ver esse filme de repente, né? Falei, deve ser bem ruim mesmo, mas quero ver. Você tem a versão que foi lançada no Brasil, DVD duplo ali da Obras Primas? Né? Porque eu tenho essa... sim. Teu caminho foi parecido com o meu. Eu vi em 2020 e também tinha comprado essa versão e tal. Era Exato. Um filme importante de o diretor do Franco Atirador. Diretor, né? Não, que eu não gosto pode dos ser tão ruim dele. assim. Então. Se você tem interesse pela história do cinema, você vai ver, nem que seja meio que... Só por curiosidade. Curiosidade, né? de saber por que esse filme quebrou um estúdio, né? Exato. E tem um elenco que, se não é assim, aquele elenco de grandes nomes da primeira prateleira, é um elenco interessante. Mas é um elenco forte. Né? É um elenco forte, muito interessante, né? O que me chamou a atenção ali foi 2012, que o filme foi relançado, restaurado, né? Isso, com a versão do diretor, né? Exato. E o Timino conseguiu ver essa versão ser super, muito bem recebida, né? Virou cultuada. Que foi aplaudido. Mas eu sabia da história de que o filme ele havia sido
Bom, ele foi exibido 2 vezes, né? Depois ele foi tirado de circulação, depois ele foi lançado em abril do ano seguinte. 5 horas não, Eram 3 horas e... 3 horas depois. 3 horas 2 e exibições. 34, teve uma exibição pra imprensa e teve a premiere. E a terceira exibição, porque o Chris Christopherson e a Ruperta estavam envolvidos em ir pra terceira exibição e eles nem chegaram aí, porque aí houve o pedido de retirar. E ele foi relançado em abril já com 149 minutos. Sim. E o filme ele foi lançado, ele foi uma semana em cartaz, ninguém quis ver o filme e o estrago estava feito. A gente pode até comentar a respeito depois do papel da crítica no que aconteceu. Foi um papel ali. Crucial para mim. E aí ele foi exibido na TV em 84, na versão integral dele. E aí já naquele tempo teve muito crítico que, distanciado já um pouco de todo aquele contexto, já começou a falar que o filme era muito melhor do que eles lembravam que era quando viram na TV. E aí, quando foi lançado em 2012, foi aí que me abriu o interesse de ver, porque é aí que eu comecei a ouvir essas histórias. Então, essa coisa do filme que o distanciamento do tempo ajuda a fazer bem ao filme, porque o contexto social da época é que acaba prejudicando muito ele, que a gente estava falando. E foi a Criterion que lançou, né, essa versão aí em 2012. Foi. A restauração que eles fizeram pra mim também acho que ajuda demais o filme. Sim. E aí foi uma restauração. Nossa, muito. Com o Cimino tocou a restauração e acho que ali ele deu um pouco o braço a torcer, na minha opinião, assim. Porque muito se criticou o filme também porque ele usava uma sépia. Aquele sépia, que realmente é bem estranho, né? A gente olhando, comparando. Então, se você for ver, antes... Ele ganhou cores. Antes da restauração, você vê que são aqueles tons avermelhados. O filme... É bem assim, estranho mesmo. A fotografia é mais do que ela poderia ser, né? Sem aquela sépia. Sim, e quando você vê a comparação da restauração... E com esse dedo aí do Cimino, eu acho que ele aceitou ali e falou, não, vamos esquecer esse negócio da sépia e vamos trabalhar as cores. Mostrar Lembrando que a fotografia, que é um dos pontos fortíssimos desse filme, do Vilmos Zsigmond, eles usaram lá uma máquina que gerava lá uma poeira, praticamente em todas as cenas ali, para dar aquele ar de fotografia século XIX. Antiga, né? Eu acho que não era só a questão da película, ou a sépia, enfim, da paleta de cores, mas tinha também esse efeito em loco lá durante a filmagem dessa poeira no ar que eles colocavam para dar essa coisa meio granulada, meio atmosférica. Em alguns aspectos me lembra o filme do Altman lá, o McCabe, Mrs. Miller. Que é a fotografia do Zsigmond também, né? Também dele. Sim. Poxa, mas assim, voltando para a questão do plot que você começou a falar ali, né? Você ia falar do plot, sim, né? Da sinopse, né? Da sinopse. Então começa lá, Fred, vamos... Não, pode dar sequência, né? A coisa gira em torno... Primeiro, é interessante que o filme tem 3 épocas. Eu acho que na verdade tem uma história principal com um prólogo e um epílogo. Isso, né? Basicamente isso. O prólogo e o epílogo são só ali, não fazem muito parte do centro do filme, que é aquela história, né? Aquela chamada Johnson County Wars, né? A guerra lá desse condado de Johnson. Onde você teve Wyoming, né? No Wyoming. Que era o tema principal, né, do filme. Agora, é curioso, né? Ele conta numa entrevista, o Cimino, que ele estava fazendo uma pesquisa sobre arame farpado. Exato. Sobre o arame farpado, a importância do arame farpado no desenvolvimento do Oeste. Obviamente, para cercar propriedades, essas coisas, cercar terras, né? Para os rebanhos, essa coisa toda. E no meio dessa pesquisa que ele topou com essa questão do Johnson County War, né? E eu acho que isso talvez seja uma das coisas que depois, contra a avaliação do filme naquela época, porque eu acho que o Fábio é o nosso grande especialista no faroeste, e você sabe que aquela época dos anos 70, 80, virada para 80, foi uma época de muito faroeste fracassando, né? Porque era um gênero que estava pesando, né? E o filme de alguma maneira um faroeste, só que um faroeste diferente, né? Que é focado num outro tipo de conflito de homem branco contra um homem branco. Muito imigrante. Faroeste revisionista também, né? Agora você vê essa crítica do Cimino, né?
Ele é uma crítica a todo tipo de valor que é sedimentado na conquista do Oeste, na criação da América. Quando ele critica a guerra do Vietnã, né, ele recebeu aceitação. E aí a gente já tinha um momento de crítica à própria participação ali, americana, né? Ali já havia o Amargo Regressa, etc e tal, os filmes da época fazendo isso. Agora, quando ele resolve criticar, porque ali o que a gente tem? A gente tem um momento climático em que quem faz o papel dos índios cercando os colonizadores são os imigrantes. E a cavalaria vem salvar os bandidos. Exato. Ele inverte toda uma lógica da própria conquista da colonização americana, né? Porque a história dos imigrantes na América é a própria história da América. A nação só se constrói em cima do trabalho dos imigrantes contra os patrões britânicos. Por exemplo, a própria Revolução Americana é colonos se revoltando contra os seus patrões, entendeu? Então, essa ironia em que ele pega valores da história do western, que é um gênero tipicamente americano, e justamente naquela época ali, na contracultura, e ele joga isso na cara das pessoas, usando um gênero que já estava decadente, ajudou também as pessoas a não gostarem muito desse olhar crítico à própria história americana, ao mesmo tempo, como diz o Alexandre, que a gente tem extraterrestres, super-heróis, Guerra das Estrelas. Até porque, então, tudo colabora. Até porque o Cimino sempre reforça que o que chamou muita atenção daquela história foi que a gente tinha lá os barões do gado, né, os ricos, fazendo justiça ou fazendo uma limpeza da área com as próprias mãos, mas com diferencial, com conhecimento e apoio do governo federal, inclusive, né, de Washington. O bolso de um vale mais do que presidente, milhares, né? De senadores, né? É a primeira história que ele se depara com americanos matando outros americanos, né, e ainda com apoio do governo e até do presidente, né? Ele fala lá em determinado momento que ele é não sei o que do presidente, não sei o que do governador tal, não sei o que, isso chegava até o presidente e realmente foi assim a história, né? Agora, dizem que o Cimino, o que ele mudou do que realmente aconteceu é que não eram tantas pessoas assim, o que não faz nenhuma diferença, né? Continua sendo um absurdo, mas eu acho que a batalha que a gente vê no final do filme, né? Não foi naquela escala. Não foram tantas pessoas assim. Porque você vê ao longo do filme a quantidade de imigrantes que está chegando, que está se movimentando naquela cidade. Eram os chamados homesteaders, né? Os poceiros, as pessoas que estavam instaladas ali. Como foi toda a história do Oeste, né? Agora, é interessante, quando você vê o filme pela primeira vez, tem aquele prólogo, e tanto o prólogo quanto o epílogo a gente vê o Jim Avery no seu berço, né, da riqueza, né? O cara se formando em Harvard e depois lá no seu iate na costa leste lá e tal. E no meio, a história principal é justamente como você bem falou, né, um cara que deu as costas para essa origem dele para procurar um outro tipo de vida, no caso até ser um defensor de alguns valores humanos e tal, né? Ele é tipo um xerife, né, ali, né? Não fica muito claro o papel dele ali, né? Não fica muito claro, mas é interessante que depois lá no epílogo, e a gente não está de maneira nenhuma querendo já fechar o episódio, mas no epílogo, quando ele de alguma maneira voltou para aquele ambiente, a tristeza dele, né? Naquele arte a gente vê que realmente ele acabou meio que escravo, vamos dizer assim, do berço dele, né? A escolha que ele quis fazer não deu certo. Não deu certo, Não deu, ele teve né? que voltar, ele fracassou, né? Mas ali é uma licença também do Cimino, porque o personagem real ele morre naquela... ele morreu enforcado, né? Morre, com ela. Agora, aí quando você vê a primeira vez, sai daquele prólogo que é a formatura em Harvard, um ambiente festivo e o discurso lá do Billy, que é o personagem do John Hurt, com a sua peruquinha lá para parecer um garoto de 20 anos, quando na verdade já era um quarentão, se bem que o Christopherson era até mais velho, né? E, poxa, quando vai lá para a parte principal, né, para o oeste, para o Wyoming, né? Isso. É isso? 20 anos depois, né? 1890. 20 anos depois. Aí a gente já é apresentado para uma cena de extrema brutalidade, né? Aquele Kovac, que está lá
numa cabaninha lá, matando um boi lá, um novilho, sei lá. E a gente só vê a sombra do cara que mete bala nele ali, né? Impiedosamente. Muito bem filmada, aquela maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Direto do Vietnã. Sheitkovac! Castor! Sheitkovac! Mitchalskovac! Castor! Castoret! Fotogrebe! Castorer! Monta! Aí a gente é apresentado por um outro personagem interessantíssimo, né? Exatamente, que é o Christopher Walken. Porque a gente acha que ele vai ser o vilão, né? E no fim nem acaba sendo ele o vilão, né? O grande vilão. Ele é um personagem dividido ali, né? Pelo que se entende, ele é talvez um imigrante também, né? Se colocou a serviço. Eu acho que ele como ator, ele deveria pensar isso, né? Acho que de longe, ele é o papel mais interessante, assim, né? Para um ator. Com certeza, né? Porque ele é um cara que tá ali, tá do outro lado, tem uma relação com a qual é o nome da personagem? Ela, né? Ela Watson. A personagem da Isabelle Huppert. E ao mesmo tempo é meio que um amigo, ou se considera um amigo do Averill, né? O personagem do Chris Christopherson. Então o cara e ele tem dó lá de matar aquele imigrante lá, porque ele ia ser muito novinho. Eu não vou matar um bebê, né? Você vê que ele tem alguma ética, né? Uma das coisas que se reclamou, e a gente, claro, a gente olha com distanciamento agora, é porque o filme, e reclamavam muito que não tem uma estrutura narrativa, o filme é a história de um triângulo amoroso. Sim. Né, que é ambientado numa questão histórica aí, que ele aproveita um background para comentar sobre essas questões de classe na América. E o desenvolvimento da maneira como o Cimino comenta, vocês mesmos comentam, a gente não sabe direito quem é o Averill, o que ele é, se ele é um xerife, se ele é um deputy que eles chamam, o que ele faz, se o Nate ele é realmente, os casos, não, você é um de nós, você parece ser um de nós. Me parece muito que o Cimino está mais interessado ali em desenvolver e dar luz a cenas de alguma maneira suntuosas, majestosas, impactantes, aquele tipo de épico, que aí a gente também está vendo um filme que ele parece que está sendo lançado e feito no tempo errado, da maneira errada. E ele está mais interessado nessa suntuosidade do que realmente tecer uma narrativa que seja mais fluida. Eu acho que remete um pouco ao John Ford também, né? Mais conectada. Essa cena inicial, por exemplo, que o Alexandre comentou ali, eu vejo um sentido nela, que é na frase lá do personagem do John Hurt, aquele discurso meio demagogo, meio hipócrita, meio sarcástico que ele faz, e que ele lança aquela frase, nós não estamos querendo mudar nada. Que eu acho que isso é muito interessante, porque vai falar muito sobre ele e sobre os demais da classe dele, porque eles não vão mudar nada realmente. Eles vão deixar as coisas correr. É a frase famosa do Lampedusa no Leopardo, né? Tudo tem que mudar para continuar igual. Né? Exatamente. Né? É preciso mudar para que as coisas continuem como estão. Mas tu vê, aquela cena inicial, que foi gravada depois que foi terminada a gravação principal, né? Ali para mim tem o maior exemplo do que se reclamou do Cimino e que a gente percebe no filme. Aquela cena da dança deles, naquele espaço aberto ali, todo mundo dançando aquela valsa, com aquelas carroças, as charretes, dando a volta, e aquilo ali dura um tempão e demora. Sim. E é assuntoso, e aquele tem uma grua que fica sobrevoando enquanto eles estão dançando. E é o tipo de coisa que tu vê que o filme faz muito, aqueles longos desenvolvimentos de cenas, muito longas, que em condições normais você poderia cortar, né? E isso se reclamou muito na época. A impressão que eu tive, cara, e depois pesquisando, né, vendo os documentários e lendo, não sei o quê, que eu acho que foi o grande problema dele com os produtores ao longo da produção do filme, mas que fazia parte dessa visão dele. Acho que ele queria colocar no Velho Oeste, entendeu? O cuidado dele com detalhe, ele queria que você tivesse uma experiência imersiva e que você estava ali, estava naquelas ruas, né? Aquele plano daquela cidade que ele constrói, né? Diz que ele levantou aquilo ali do zero. Ele procurou uma cidade que tivesse uma estação passando no meio.
Isso. Que aí ele mandou fechar todo o comércio. Só que além disso, ele mandou construir uma réplica da cidade em outro local para poder fazer as outras cenas que ele não poderia. Para poder fazer do jeito ali que ele queria, exato. Não, e parece que não era só fachada de prédio. Ele construía para dentro um pouco também, porque ele queria esse realismo ali para você não dar a impressão que você está olhando para uma janela que não tem nada lá dentro, né? E então assim, e a quantidade de gente que tem naquela cidade, naquele plano, tô pensando naquele plano que o Averill chega e tal, né? O cuidado dele de trazer uma locomotiva não sei da onde, que ele encontrou uma locomotiva, né? Eles tiveram que transportar 5 estados aquilo de distância. por 5 estados, né? Então assim, uma quantidade absurda, e por conta dessa excelência dele com o detalhe, que é uma das coisas que o Kris Kristofferson defende ele, né? Diz que não, ele só queria ter essa, né? Procurar a visão dele, ele é um cara preocupado com detalhe, com coisa e tudo. Aí gera essa questão dele, no início, tipo, com uma semana, os produtores já viram que ia dar merda. Mesmo os caras sendo inexperientes, né? Porque exatamente, assim, ó. Vocês viram, diz que no 5º dia do cronograma, ele já estava 4 dias atrasado. Já estava 4 dias atrasado, tinha filmado só cerca de 1 minuto e meio de filme que ia ser usado, né? Porque ele já tinha consumido 900 mil. O orçamento inicial era 11 milhões de dólares, pulou para 40. No final acabou com 41, eu acho. 1,5 milhão de pés de celuloide no final. Não, assim, ó, com 2 semanas, o custo era de cerca de $1 milhão por minuto usável de filme, e ele só tinha 3 minutos de um total de 2 horas de filme que ele tinha registrado. Então, assim, eles chegaram a fazer um cálculo que indicava, assim, que nesse ritmo ele ia terminar com 200 dias de atraso. O cronograma original era 69 e o custo final poderia chegar a 50 milhões. E eles quase acertaram, que terminou em 41. O atraso seria 3 vezes o tempo de gravação do filme inteiro, né? Absurdo. Não é por acaso que no meio, mais ou menos ali, eles já estavam cogitando outros nomes para trocar. Chegaram a conversar com Norman Jewison. Eles tinham 3 opções, né? Eles pensaram assim, você tem 3 saídas para esse problema. Uma opção é a opção Cleópatra, que é o quê? Aquele filme de 64, que era o quê? Os caras deixaram rolar, viram que ia dar merda, mas, vamos deixar o cara terminar o filme e vamos torcer para dar certo. Não deu. E deu, né? Quer dizer, deu mais ou menos. Deu depois, né? Deu por causa do romance, né, da Elizabeth Taylor com Richard Burton. Chamou mais atenção. Mas assim, o filme é bem ruinzinho, né? Você viu Cleópatra? Não... sim. Mas tinha Elizabeth Taylor, né? Ele não tinha Elizabeth Taylor. Exatamente. Aí tinha a segunda opção, que era a opção Apocalypse Now, né? Que era começar a intervir no projeto para reduzir o prejuízo ali, começar a ficar em cima do Cimino, como fizeram com Coppola. E também tinha uma questão que o Apocalypse Now, ele passou por todo tipo de coisa, né? Teve ataque cardíaco de ator. Sim. Teve, tempestade, vendaval, tinha um cacete a 4. Só que o problema do Portal do Paraíso é que você não tinha esse tipo de problema que gerava, assim, uma certeza que você tinha que começar a intervir, né? O que você tinha era um diretor que... Era o diretor mesmo, né? Que era muito detalhista, né? O furacão era o Cimino. Era o Cimino, filmava 30 tomadas, às vezes 40, 50. 52 takes da chicotada. Do chicote. Mas o problema não era só ele gravar, gente. O problema não era só ele gravar. O problema é que ele não só gravava, como ele mandava revelar. Então, você pode gravar 50 takes, mas você às vezes mandava revelar lá 2, 3, ele mandava revelar todos. Claro. E a dinheirama danada, né? Escolher. E eles eram takes que eram feitos de maneiras diferentes. O pessoal fala, o Brad Dourif fala, num take eu tinha que fazer uma expressão de raiva, no outro tinha que ser frustrado. Quer dizer, ele gravava diferentes versões das reações dos atores em cada cena para depois decidir. Então, isso também demonstra uma certa inconstância dele, até em relação ao próprio projeto. Sim. E aí, só pra terminar, porque eu falei 3 opções, tinha a terceira opção, que era a opção Queen Kelly, né, que ele chama, que é aquele filme que a gente vê lá no Crepúsculo dos Deuses, né, que a
Gloria Swanson vê na tela e tal lá, e era um filme que era dirigido pelo Eric von Stroheim, estrelado pela Gloria Swanson, e que o então amante da Gloria Swanson, que estava produzindo o filme, que era até acho que foi avô do JFK, né, dos Kennedy, né, mais famosos e tal, ele era ele que financiava o projeto, e ele, em determinado momento, ele falou, não, vamos acabar com essa porra que vai me dar preju, cara. Tira o dinheiro daqui, acaba a produção, o filme não foi acabado, né? Mas isso eles não podiam fazer, né? Ia ser muito prejuízo, né? Então, eles falaram, vamos embora então, né? Mas eu acho que ele deu uma acelerada, né? A partir de um determinado ponto. Porque o que eles fizeram? A solução deles foi o seguinte, eles demitiram a Joan Carelli, que era produtora e amiga do Cimino, né? Então estava ali junto com ele, aceitava as coisas e tal. Eles escantearam, só porque o livro, o Silver Barra, ele fala, eles não demitiram para não provocar mais o Cimino. Mas eles escantearam ela, mandaram ela para a Europa fiscalizar a finalização da trilha sonora. Aí pode ter acontecido uma coisa que a gente sabe que aconteceu, né, no processo de bastidores deles ali. E ela agradeceu, isso que é o mais legal, segundo o Bar, né? Ela agradeceu porque ela não aguentava mais ser intermediária do Cimino quando eles buscavam ele, e ela tinha que dizer que o Cimino não podia atender, etc. Porque ele fugia, né? Não é fácil, né? Agradeceu também porque ela casou com o compositor. Exato. Né? Aproveitou, né? Mas aí o que eles fizeram? Eles escantearam ela aí, como você falou, e eles assumiram a produção, que agora seria uma produção direta da United Artists, com o Cimino passando a ser empregado do estúdio. Então, assim, ou ele cumpria o cronograma agora que tinha, que os caras estavam colocando na mesa, ou então ele não teria o Final Cut. Aí eles dizem que isso é que começou a colocar ele mais nos trilhos, né? Porque eles falaram, a gente gastou, sei lá, até agora 20 e tantos milhões, e tu não vai gastar mais nenhum. Acabou que gastou, né? Mas tu não gastou, vai né? Não tem jeito, né? atrasar, e você vai andar na linha. E aí parece que isso começou a acelerar ele, né? O John Hurt, cara, ele chegou a fazer o Homem-Elefante no meio da produção do Portal do Paraíso. Né? De fazer um filme inteiro e voltar lá que não tinha acabado ainda, né? Não, e ele diz que o filme do David Lynch, né, o Homem-Elefante, custou mais ou menos a mesma coisa que aquela sequência, aquele prólogo lá da formatura, né? Que eles filmaram depois, né? Mas ele teve aí o papel um pouquinho alterado, algumas cenas reduzidas por conta dessa outra produção que ele assumiu. Não foi assim também que ele foi lá, voltou e continuou normal. Ele acabou sendo... Algumas cenas com ele foram canceladas ou reescritas. O personagem dele é estranho, né? É estranho, parece que... Ele é só um observador, né? Ele tem aquele discurso ali lá interessante que o Fábio já falou aí no início do filme. Uhum. E ele meio que seta esse tom aí, o que vai acontecer. Tem uma certa coincidência, eu acho, né, nesse reencontro deles 20 anos depois, né, meio que em lados opostos, vamos dizer. Não exatamente em lados opostos, mas ele também é um cara preso naquela condição ali, né, da classe dele. Ele se vê meio que obrigado a estar daquele lado. Não teve coragem de peitar os caras, né? Mas ele fica lá do lado deles, mas o tempo todo com aquele tom crítico. Até leva uns tapas lá do personagem do Waterston. O Kenton? Que é o líder dos barões. O parente de todos os políticos possíveis ali. O Kenton, que é o Sam Waterston, né? Exato. E um outro cara que andou na produção, ficou bastante tempo lá, perdeu tempo, depois acabou fora, foi o William Dafoe, né? Que depois... Foi demitido porque riu, né? E depois acabou narrando o documentário aí, né? O Final Cut. Cara, eu juro que eu tinha visto o William Dafoe no filme. Eu falei não, assim, cara, o William Dafoe, aquela porra. Eu falei, não é possível. Ele aparece? Dá pra ver ele em umas 3 ceninhas ali. Dá pra ver mesmo? Eu vi ele, cara, eu reconheci ele. O nome do Sam Waterston é Kenton. É o Kenton, Mas o Dafoe eu não cheguei a ver, eu sei que ele trabalhou no filme. Sim, mas... não, dá pra ver, sim. Aquela cena, mais ou menos no final, que o Chris Christopherson tá saindo, assim, ele tá ali no cantinho,
ali naquela hora também que eles estão discutindo ali, ele tá por ali também. Ele era tipo um garçom, assim. E é interessante, assim, né, a história da demissão dele pelo Cimino, né, que é bem essa coisa do diretor inteligente, né, porque, tava o pessoal lá, ficavam horas esperando o setup lá para filmar uma ceninha, e numa conversa lá entre a equipe, os atores, ele riu lá, vamos dizer, de uma maneira exagerada, de uma piada, uma coisa assim, né, ele riu alto por causa de uma piada que alguém falou. O Cimino ficou pé da vida com ele, né? E mandou ele voltar pro hotel, pegar as coisas dele e ir embora. Sim, mas imagino que aí esse dia deve ter sido o pico, assim, né? Do estresse dele, né? Um negocinho fez ele, né, estourar, porque eu acho que teve picos ali. Porque no começo da produção, o pessoal fala que tava todo mundo se dando super bem, o pessoal da cidade lá gostava dele, né? Então, assim, o começo da produção foi tranquila, né? Mas o problema foi que não acabava, né? Aí a John Carelli a John Carelli, depois ela segue a amiga dele, inclusive depois que eles, porque ele não sabia que eles tinham casado, ela e o David, né? Mas eles seguem amigos o resto da vida, diziam que ele era apaixonado por ela. E a Carelli falou numa entrevista uma vez que o grande problema que aconteceu com o Cimino foram os 2 Oscars. Porque os 2 Oscars que ele ganha ali mudaram completamente a maneira que ele tinha de ver a posição dele como artista. E ele já no terceiro filme queria assumir aquela coisa de eu sou um artista, me deixe trabalhar e vocês não cheguem perto de mim enquanto eu estou produzindo a minha obra-prima, né? Mas, Fábio, é interessante porque ele era assim também lá no começo da carreira dele, quando ele fazia os comerciais. Imagina com 40 milhões na mão, né? Exatamente, ele falava, não, eu quero, vai ser do meu jeito. E aí, assim, ele até meio que foi inovador, né, em fazer comercial lá nos Estados Unidos, porque ele fazia várias locações, né? Então eram uns comerciais bem legais, assim, que ele fazia. Ele ganhou o que só mostra, viu, Renato? O que só mostra que os executivos, os dois, o Fields e o Barr, eles não conheciam com quem eles estavam lidando no momento que eles contratam um cara para fazer o filme que vai dar o Oscar para eles. O primeiro print lá, a primeira versão que ele mostrou lá para os produtores tinha mais 5 horas, não era isso? 5 horas e 20. E esse, evidentemente, mas ele já chegou lá, tinha 5 horas e tal, e ele já chegou lá dizendo, não, mas eu acho que eu consigo cortar 15 minutos. Óbvio que os caras disseram para ele cortar mais, né? Não, mas é o tipo de filme que você vê hoje, até situações como essa que alguém comentou do John Hurt, do personagem do John Hurt, o Billy, fica meio que intuído isso por quem assiste, que tem alguma coisa parece que ficou faltando, que ficou... Quer te dar um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Tá. A morte do funcionário que a gente falava da estação de trem é um exemplo das duas coisas que eu tenho quando eu vejo o filme. A sensação de que algo falta em alguns momentos. Exato. E ao mesmo tempo a sensação de que ele consegue fazer o que ele queria, que é criar cenas. Tem cenas que ficam comigo, eu lembro. Porque aqui a gente tem uma incoerência, porque você tem a morte daquele personagem, ele sai daquela estação de trem a cavalo e de repente ele aparece dormindo embaixo de um tronco de uma árvore. Verdade. E aí ele é assassinado. O assassinato dele é uma das coisas que mais me marcaram, mas ao mesmo tempo a sensação de que tá faltando alguma coisa ali. Alguma coisa ali no meio, né? Você não entende exatamente, né? E ele tava indo fazer exatamente o quê? Ele tava indo avisar, ele tava fugindo, que ele diz, eu tô cansado desse trabalho. Pois é. Agora, outra coisa que pra mim não fica bem explicado, não sei se você vai lembrar, quando o Jim vai numa loja de ferramentas, de coisa de montaria, de armas, não sei o que, tem um camarada que fica o tempo todo olhando logo ele. No início, né? Logo no início, ó, depois que ele sai, inclusive, que ele briga na rua lá, pra salvar uns imigrantes que estão apanhando, o cara tá olhando ele pela janela. Pô, esse cara, eu não sei quem que é, depois não sei se volta, se não volta, mas eu não sei qual é o desfecho. E nessa cena aí que você... Desculpa, Fred, não, que essa cena aí... Tem os caras que depois vão estuprar ela, né? Eles estão ali já, que é aquele da gaita. Eu acho que essa cena aí é pra mostrar como a cidade já tá sendo ocupada. Já tá dominada. Caldeirão, pelo aqueles caras que estão ali contratados pra matar os homesteaders lá, É tudo né? muito tênue, né? A própria ideia da relação, por exemplo, aquele final, teve gente que quando começou, surgiu aquele iate lá, quando foi lançado o filme, teve gente que levantou, furiosa, sabe... E eu entendo, e é isso que eu entendo que o Cimino quer dizer
com o iate. Eu entendo também a intenção de algumas cenas iniciais, mas a sensação é que na ânsia de fazer aquele grande épico, falta alguma coisa que deu uma cola ali, nesses momentos, né? Se você tirasse, por exemplo, a cena inicial e a final, pra mim ia ficar um filme super coeso. Apesar de não ter algumas coisas que ele talvez quisesse dizer. Mas não ter a visão, né, que ele queria passar. Você ia perder essa questão da melancolia do personagem. Exatamente, né? No final, aquele final ali é uma derrota total pra ele, né? Ele não morreu como morreu na vida real, mas aquela vida dele ali... Por exemplo, por que no final ele tá com aquela menina lá do início? Ela só tá presente no prólogo e no epílogo. Não, ela é a esposa dele, né, cara? Isso fica... eu também entendi que ela é a esposa, né? Não, mas ali fica evidente até pela foto que ele carrega, né? Que a foto que tá sempre aquela foto ali. Que é uma coisa assim, eu entendo as pessoas reclamarem desse aspecto do filme, mas eu acho que ele faz um negócio que é meio europeu também, assim, né? Essa questão do cinema europeu de você não ter essa estrutura narrativa certinha, né? Que você vai seguir, né? Que você está acostumado. Você tem uns negócios... Porque realmente, você só entende que aquela é a esposa dele mesmo depois, né? Que ela não estaria nem morta, nem nada. Porque você vê a foto dos dois jovens... Você, tudo bem, ele casou com aquela moça lá do início, né? Que ele conheceu na formatura, legal. Mas essa moça tá viva ainda? Por que ele tá indo para aquela cidade? Ele dá uma explicaçãozinha que ele tava trazendo uma mulher para ser julgada, ou ia levar uma mulher. Não, para ser enforcada ela já foi condenada e vai ser enforcada no local. Vai ser enforcada, mas também não aparece essa mulher, né? Não aparece. A impressão é que ele tá há anos já trabalhando. Isso é 20 anos depois, que esse é um trabalho que consome anos e a gente não sabe se essa mulher tá viva ou não. E o que me passa a ideia de que ele tá buscando algo diferente, mesmo que seja preciso deixar ela para trás, e ele não consegue isso no final. Eu entendo o que ele quer dizer. Eu acho que aquela cena que eu acabei de falar, que ele sai da loja de armas e vê uma família imigrante sendo espancada ali por né? Aquela cena é decisiva no sentido dele tomar consciência do que está acontecendo ali, das injustiças que estão acontecendo, que vão explodir mais à frente. Porque ele faz parte daquele grupo lá, né? Do Sam Watterson, lá, da associação que eles chamam, né? Ele foi expulso, né? Segundo ele fala. You offset every effort we make to protect our property and that of members of your own class. You're not my class, Ken. You never will be. You'd have to die first and be born again. Então, assim, mas ele tá tomando o outro lado, né? E ele chega naquela cidade, você vê que ele volta para ela, que ele já conhecia, né? Tanto é que é um retorno dele, ele traz um presente para ela e tal, né? E aí tem a questão dele já conhecer lá o personagem do Christopher Walken também, que eu esqueço o nome. Não é o nome dele? Nate Champion. Isso. Então, assim, já tem um passado ali que realmente você não tem muita informação, né? E, assim, pra mim não faz muita diferença. E tem um outro personagem importante que, ao contrário do John Hurt, ele cresceu em relação ao que estava no script, foi crescendo, o Timino foi dando mais, alongando as cenas dele, que é do Jeff Bridges, né? Que faz John Bridges. Ele atua como um observador ali também, né? Como uma visão do público também, que observa tudo. É ele que vê aquela mulher se matar depois do cerco lá também. Mas essa coisa que vocês falaram do prólogo e tudo, eu acho que tem uma entrevista do Timino que ele fala que ele queria que fosse uma coisa cíclica, né? Então, aí tem muito, e tem várias cenas que você vê círculos. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Né, a cena que os casais estão dançando lá é um círculo, né? A própria dança no início, no final também, que eles ficam cercando as carroças. A dança com patins também, toda aquela longa cena dos patins. Depois que o Nate mata o imigrante logo no começo
Exatamente, ele faz aparece um buraco aquele de bala ali no na... buraco, exato, né? Então dá pra ver bastante círculos durante o filme todo, e aí o que acontece, né? No final ele volta pro começo, né? Então é aquilo, né? Eu achei bem interessante isso. Não ia ter esse sentido. Goodbye, Billy. James. Do you remember the good gone days? Clearer and better. Every day I get older. É difícil a gente entender como que a crítica na época não viu nada. Pois é, isso é a coisa mais absurda. É impressionante, né? Não, é impressionante. Num filme que pra mim é um filme seminal em termos de qualidade, por mais que eu veja alguns problemas. Que tem, né? Aí eu concordo muito com aquela coisa que o Fred fala, sabotagem, de uma certa teoria da conspiração, porque o próprio Cimino, por exemplo, ele já hostilizava a imprensa antes do filme. Ele não deixou, né, a imprensa ir ver as filmagens, porque sempre pode, né? Teve um repórter, que é o Les Caspey, que entrou como figurante escondido e que vai fazer a matéria no New York Times, que vai estourar e transformar o filme numa notícia antes mesmo dele estrear. Mas você vê a crítica do Vincent Canby, tá até hoje no site do New York Times, que foi a crítica que mais destruiu e deu o pontapé inicial. Mesmo, né? Gente, é uma crítica ridícula. É uma crítica que parece uma criança reclamando do filme. Não, é muito ridículo. Não faz sentido aquela crítica. Não, e o que o pessoal fala, muita gente falava mal do filme sem jamais ter visto, porque o filme não teve uma carreira muito grande. Teve muito crítico que nunca viu o filme. É verdade. O que o Canby falava, que era um absurdo total que você está falando aí, é que ele dizia que ele sugeria que há de se pensar até se o Cimino não vendeu a alma ao demônio para ter sucesso com o Franco Atirador, e agora o diabo estava cobrando. Mas vocês querem ver o que eu quero dizer com ridículo? Olha só, o que eu quero dizer com ridículo. O texto dele é ridículo. Ele diz que, por exemplo, às vezes a deixa no final de uma cena faz um personagem ficar com cara de ovo, olhando para a distância média, para o nada. Há tanta música de bandolim no filme que você suspeita que é um gandoleiro musical fora da tela. Sabe, o texto, que isso quer dizer, o texto é ridículo, parece uma criança birrenta reclamando de uma coisa que ele não gostou. Teve uma crítica chamada Kathleen Carroll, que ela chegou a dizer que não tinha sequer uma cena boa no filme. Todas as atuações eram ruins. Olha só, teve eu não sei se vocês vão me ajudar, mas teve um crítico que chegou a escrever para um jornal grande, agora eu não estou lembrando nem o nome nem o jornal. Eu tenho ele anotado. E ele falou que ele nunca tinha se sentido tão sozinho em termos de crítica, porque ele tinha sido o único que tinha gostado do filme. Aí o jornal, o editor, ficou danado que ele escreveu falando que gostou do filme. E botou a crítica dele lá no meio do nada, lá, escondidinho. Kevin Thomas, Los Angeles Times. Los Angeles Times. Aí botou a crítica dele eles chamaram um escondida. Crítico aposentado, que era um tal de Charles Champlin. Um outro cara, porque assim, é como se já tivesse definido, ele tem que falar mal. Não, tem que falar mal. Já tinha uma má vontade. Por isso que eu chamei de sabotagem, que parece que alguns caras foram, né? Tiveram ali um esqueminha, aí é a suposição minha, tá? Um esqueminha ali pra chegar e detonar o filme. Porque até o Roger Ebert e Roger Ebert, e aquele Siskel, né? Gene Siskel, eles, no programa deles, eles detonam o filme. Os dois não gostaram. O Siskel, o Roger Ebert chegou a chamar algo como de lixo fílmico, né? Que eu chamei, quer dizer, uma tonelada de filme para jogar fora, como se fosse lixo. Então foram as críticas muito duras. Legal, o que tem no livro do Bach, que não tem no documentário, é o que veio depois. Lá em 82, ele foi exibido na Cinemateca Francesa com a versão longa, integral, em dezembro de 82. Isso são 2 anos depois do lançamento. E aí, uma das frases deles lá é que cabe à França reverter o infeliz julgamento da mal inspirada imprensa americana. E a divulgação... Sempre a França, né? Aí veio para a Inglaterra, sempre a França. Em junho, o British Film Institute colocou anúncio de jornal, olha só, por toda a Inglaterra, porque haveria uma exibição, né, do filme. O anúncio tinha uma lata de celuloide marcada com sangue, escrita Portal do Paraíso.
E aí dizia a manchete assim, os críticos de Nova York assassinaram o Portal do Paraíso. E caberia ao British Film Institute ajudar a restaurar o filme. E a gente tá falando de pouco tempo, gente. A gente tá falando de 2 anos depois. 2 anos depois é muito pouco, né? Agora, umas coisas interessantes. Bom, primeiro deixa eu só comentar sobre locações, né? A história se passa no Wyoming, mas não foi filmado nada lá. Foi filmado uma parte em Montana, né? E também Idaho, né? E a parte do prólogo, parece que Harvard recusou, né? As filmagens lá, foi filmado em Oxford. Oxford, isso. Agora, uma coisa interessantíssima do filme, eu acho que vocês concordam, é a música do David Mansfield, que, linda eu demais, não conhecia. A música de bandolim a que eles figura reclamaram. a figura dele, mas vendo nos documentários, o cara é um pequeno gênio, assim, né? Porque parece que ele tocava todos os instrumentos. E ele tinha 23 anos. Ele tocava né, andando de patins, né, Alexandre? Isso, Ele já tinha tocado, inclusive, com o Bob Dylan. Turnê, né? com o Bob Dylan, né? A música é muito linda. E ele foi descoberto nessa turnê, né? Pela John Carelli, parece. O John Carelli descobriu, porque eles precisavam de músicos para fazer aquela cena do patins, que eu adoro. Eu acho uma das melhores cenas do filme. Nossa. Aquela ali, até por conta da música, né? E aí eles escolheram uma banda de verdade, né? De música folk ali, né? Então, era a banda dele. Era a banda dele, né? Era a banda dele, ele trouxe os músicos e acho que em um determinado momento ali eles se deram conta que, esse cara pode pegar, fazer arranjos, né? Porque é mais ou menos a mesma música que eles usam em diversas partes do filme. Aí ele faz arranjos diferentes. Se você perceber a cena dos patins e logo em seguida aquela cena em que os dois dançam, a valsa é parecida com o que ele toca na cena dos patins. São variações do mesmo tema, né? E ali, cara, naquela cena, não sei se vocês vão concordar, tem um plano ali que eu acho excepcional, que é um negócio meio premonitório. Que ele faz um corte ali, que ele sai daquela empolgação toda da dança dos patins lá, o pessoal patina não sei o quê. Daqui a pouco ele corta e tá ela sozinha com Jim Averill. E aí os músicos estão tocando, ela tá na porta e ela meio... tá vazio já. Ela olha, exatamente, ela olha para os caras, né? assim, o espaço já tá totalmente vazio. Quer dizer, na minha cabeça eu fiquei pensando assim, já tendo visto o filme, né? Sabendo o que vai acontecer no final, cara, daqui a pouco o Heaven's Gate, que é o nome daquele local, né, que dá o nome do filme, é o nome daquela, como é que se chama aquilo ali? Um ringue de patinação. Um ringue de patinação, um local onde as famílias se encontram e tal. Aquele local vai estar vazio, depois do que vai acontecer no final do filme, né? Então tem uma certa melancolia ali naquele plano. Agora, sabe que o John Williams estava contratado e chegou a trabalhar até metade do projeto quase, né? 6 meses, pelo menos ele trabalhou ali. Mas ele foi convidado para tocar a orquestra de Boston. Aí ele falou, cara, é uma oportunidade única, tem que ir. E ele também estava começando a trabalhar no Império Contra-Ataque, Caçadores da Arca Perdida mas você sabe do Morricone? O Morricone chegou a ser cotado. O Morricone também, Mas o Morricone, sim. Mas ele tratou mal, né, a John Carelli. Não. O que o Bar diz é que durante a reunião o Morricone não se interessou a ponto dele dormir na reunião. Ai. Pois é. Não, mas eu ouvi falar, tem no livro do Cimino, que parece que o Morricone meio que tratou mal até a John Carelli. Ele falou, eu não quero falar com você. Não quero falar com você, mulher. Eu quero falar com o diretor. Parece que teve um negócio assim, viu? Um machismo. Um machismo ali. E eu queria lembrar vocês estavam falando dos músicos, entre eles tem o T-Bone Burnett, né? Que é o cara que depois foi fazer trilha. Ele fez a trilha do Assassino da Lua das Flores, do Scorsese. Ele tá ali na banda, né? Que ele inclusive faleceu, interessante. Né? Uhum. Agora, sabe que essa história real do Johnson County War, ela virou uma minissérie chamada Os Implacáveis, de 2002, com a mesma história, né, da guerra ali entre os imigrantes e os barões do gado, né? Foi inspirada nesse episódio também. Dizem que o Shane é meio inspirado, porque parece que o Alan Ladd tinha gostado dessa história aí, dessa guerra, aí meio que adaptou, né? Não fez com
sendo muita gente, e né? Só confirmando, você já falou do Gene Averill, né, que na vida real morreu enforcado, né? Sim. Mas o Nathan Champion e a Ella, elas também são figuras históricas, reais. Também. Uhum. Ela era conhecida como Cattle Kate. A Kate do gado. É interessante que o exército chega, a cavalaria chega no final da batalha, aparentemente para proteger os imigrantes, mas na verdade é o contrário, né? Eles estão querendo tirar os barões ali. Tirar o pessoal ali, O personagem do Kenton que vai buscar, né? A cavalaria. Chega com ele, né? E aí depois a ironia daquela cena é que os índios clássicos do western são os imigrantes, que são as vítimas ali, né? Que estão circulando, atacando os colonos, digamos assim, os mocinhos que estão ali no centro, né? Aliás, essa cena final, para ter uma ideia do enrosco, na versão inicial ela tinha mais de 1 hora. Só esse ataque ali, final. E eles chamaram o Jerry Greenberg, que era um editor que tinha trabalhado naquele sequestro do Metrô 123, dali que o Barra conhecia ele. O cara demorou 4 meses de trabalho para conseguir reduzir aquela cena pro que a gente vê na versão de 3 horas. Porque depois ainda teve uma redução maior para a versão de 149 minutos. 2 horas, você imagina o que é 4 meses para você conseguir reduzir uma edição. Ele foi contratado só para essa cena. Não, e você, não sei se vocês reparam, mas me chamou a atenção de cara, olhando os créditos, o filme acho que tem 4 montadores principais, né? Isso. Entre eles uma mulher que foi a que ficou trancada com o Timino na sala. Que ela era assistente, né? De montagem. E um deles também era o William Reynolds, que era um cara das antigas ele montou o Poderoso Chefão, Noviça Rebelde, um cara mítico aí da velha Hollywood, né? Não, é que eu tava falando da questão do editor, uma maré de azar tão grande durante esse tempo de produção que você começa a ler o que o produtor tem a dizer sobre isso e você começa a ficar assustado com a quantidade de coisas que começou a acontecer durante o período que eles estavam lidando com essa bomba relógio que eles tinham na mão. Foi nessa época que o Peter Sellers iria fazer um filme com Steven Bach, que seria o romance da Pantera Cor-de-Rosa. E que estava tudo certo, só que uma semana depois, o Bach conta, o Sellers morre em Londres, né, de ataque cardíaco. Eles tinham na mão deles Os Eleitos, que vai virar o filme depois com o Philip Kaufman, e eles perdem, porque o William Goldman, que era o roteirista, né, o autor do romance lá, do Senhor das Moscas, ele não queria o filme com o Chuck Yeager, que é o personagem que para mim é o grande motivo do filme. Eles perdem Os Eleitos. O Woody Allen estava em processo de renovação e ele acaba saindo da United Artists pouco depois do lançamento do filme também, e ele já estava dando mostras que não ia conseguir ficar. E aí, quando eles estavam no processo de regravação, de reedição, o Cimino estava trabalhando nos estúdios físicos da MGM, né? Para fazer, editando, tinha sala de edição, eles não tinham acesso. Quando eles foram falar com o pessoal da MGM para pedir acesso, eles ficaram sabendo que o MGM Grand Hotel, onde estava sendo feito a edição de alguns filmes, inclusive onde o Cimino chegou a trabalhar, tinha pegado fogo e 70 pessoas morreram. Então eles não tinham nem mais a sala de edição para emprestar para terminar. E isso tudo acontecendo no período de alguns meses ali, no final do processo de produção. É uma torrente de coisas Tava assim que zicado mesmo. Tu começa a olhar, tu começa a ler aquilo, tu pensa, meu Deus. E é incrível, né? Porque a United Artists, ela tava naquele período ali, ela tava para lançar o Raging Bull. Isso. O Manhattan já tinha lançado no ano anterior, né? Esse era o carro-chefe do estúdio. Chegam a dizer até que o Touro Indomável foi de alguma maneira indiretamente prejudicado na campanha pelos Oscars, porque estavam muito focados, os recursos todos do estúdio, no Portal. E acabou que, assim, a gente mal comentou sobre isso, mas as nossas opiniões sobre o filme, né? Eu acho o filme maravilhoso, né? Vendo, assim, com distanciamento, é o tipo de filme que me cativa, né? E eu não consigo entender o que eles não viram no filme, né? É curioso, eu vejo os problemas do filme pra mim hoje. Eu vejo problemas do filme hoje,
Só que eu passo acima desses problemas porque o filme desperta a mim. O que eu consigo sentir da história daqueles personagens, para mim, é muito maior do que qualquer problema desse que eu falei para vocês em relação, por exemplo, a certa conexão de uma cena com a outra. Porque aquilo que me parecia que ele queria fazer, que era criar essas cenas que fossem ficar gravadas, como a gente tem nos grandes épicos, ele entrega. Entrega muito bem. Eu confesso que na primeira vez que eu vi, eu tive dificuldade com ele, agora na revisão mais atenta cresceu bastante. E sim, também vejo defeitos, essa coisa, essa sensação de que algumas coisas estão mal desenvolvidas, ok? Mas por outro lado, cada vez mais eu me pego gostando de histórias e personagens que depois eu fico tentando completar, ou tentando compreender depois de ver o filme. Quer dizer, poxa, isso é maravilhoso, e não te dá todas as respostas, tudo bonitinho, fechadinho, e você pensa... afinal, qual era realmente a motivação daquele cara? Por que isso? Por que aquilo? Ainda que sejam coisas que nem o diretor pensou, o roteirista, de repente é ruim, alguma coisa pode ser incompleta porque ficou incompleta mesmo, como um erro, mas você como cinéfilo, como público de cinema, poxa, você pode usar isso como uma abertura, uma porta para você completar histórias com a tua imaginação. Quem falou porque os personagens, eles são muito ricos, né? E será que o filme de 5 horas... Tá faltando um timino hoje, né? Tá faltando um timino pra nós hoje. Tá faltando um diretor que fuja daquelas regras autoimpostas pelo estúdio de seguir uma direção, de faltar uma autoralidade, e alguém que possa dizer assim, vou fazer isso aqui do meu jeito. Uma coisinha engraçada, o Timino dizia, brincando, mas com orgulhinho, que o John Ford dizia que tinham as 3 melhores coisas para serem filmadas por uma câmera de cinema são um cavalo correndo, um casal dançando e uma montanha. E nós temos as 3 coisas no filme. Ele coloca as 3 coisas. Aliás, várias vezes. E ele reverenciava, né, o John Ford, então... E vamos lá, e ele fazia o que o Ford dizia, né? Ele botava a linha do horizonte lá embaixo. Exato. Isso sem treinamento nenhum, né? Ele disse que ele não teve treinamento. Não, ele não fez cinema, né? Ele fez, acho que, arquitetura. Fez cinema e também ele não era um cinéfilo ávido, né? Mas é um cara que aprendeu a filmar. Parece que ele ficava assistindo o filme, tipo, umas 20 vezes o mesmo filme para aprender técnica, assim, aprender linguagem, né? Tanto que no final da vida disse que ele tinha muito roteiro escrito. Ele falava que ele tinha um quarto só com roteiro e livro que ele escreveu, né? Não sei se é verdade, né? Não sabia, mas voltando a esse negócio que o Fábio falou, né? Que falta um timino. E voltando àquilo que eu falei lá no início, que a gente começou o debate, eu acho que tem certo sentido dizer que, muito do que a gente vive hoje aí, né, essa questão de só apostar em coisas que eles têm quase certeza que vai dar certo. Então é sequência disso, é remake disso, é spin-off daquilo outro. Nossa... É só coisa assim, só parece isso, que né? só não se faz a original, mesma coisa, né? É. São sempre os mesmos personagens, os derivados, não sei o quê. Muita gente acredita que isso começa meio que aqui, porque você vinha naquela entoada ali de Nova Hollywood, dos diretores dentro dos estúdios americanos ganhando força, né? E colocando melhor a sua visão autoral e essas coisas que acontecem ali no meio da década de 70 até o Portal do Paraíso, acho que, né, os blockbusters e essa questão do Portal do Paraíso ter meio que fechado a tampa do caixão ali, né, para os caras dizerem, não, tá vendo? Não dá para deixar o diretor ter controle total, o estúdio tem que dar o ponto final. O único porém que vai ter no meio dessa história toda vai acontecer só lá nos anos 90, né? Que a gente vai ter essas produtoras mais independentes, os Weinstein da vida, ou os Tarantinos, os Paul Thomas Anderson, que vão conseguir galgar um espacinho ali, mas a lógica comercial que reside hoje é essa. Tanto é que você pega grandes franquias, você pega diretores como o Sam Raimi ou Kenneth Branagh, eles estão fazendo filme de herói, você não consegue entender, puxar muita coisa ali que diga, esse cara tá fazendo esse filme. Eles são engolidos, né? Talvez o Sam Raimi ali tu consiga ver uma questão de estilo, mas no máximo é alguém que tá ali pra tocar um barco e fazer tudo encaixar do jeito que o estúdio quer.
O próprio Scorsese é um cara que sobrevive a esse negócio todo aí, né? Porque hoje, porra, consegue fazer filme de 3 horas e 40, pessoas reclamando pra caramba, mas ele fez o filme lá. Diria que o Scorsese, o Michael Mann, o Spielberg, esse pessoal mais da antiga consegue ainda, mas é porque eles têm uma história atrás. Já tem um nome, né? Então... Afinal das contas, em Casper, Wyoming, ou em Sweetwater, tal como em Hollywood, né? O dinheiro é mais importante que as pessoas. They are opposed to anything that would settle and improve things in this country. Yeah. Or try to make it something more than Krowie Pastwisko. Co-pasture. Co-pasture for Eastern speculators. They advance the idea that poor people have nothing to say in the affairs of this country. É isso aí, é a mensagem do filme. Que não concorreu a nenhum Oscar, não poderia. Não concorreu à direção de arte? Acho que é direção de arte, hein? Direção de arte concorreu, Que bom. Foi o único, né? Mas em 80? Porque ele ficou 2 dias em exibição, não tem um prazo mínimo para ser exibido? Foi indicado, mas deve ter sido então no outro ano, talvez. Foi 82. Em abril ele é relançado, 82, fica mais, acho que uma semana ou... mas foi o único também, né? E ele foi indicado da Palma de Ouro em Cannes. Em 81. Diz que o presidente de Cannes não gostou, né? Ele falou, eu vou... Diz que ele viu problemas na conexão da narrativa dos personagens. Mas eu, pessoalmente, não gosto, ele falou. E tem uma coisa que a gente não comentou, que é uma acusação pesada realmente do filme, que torna ele impopular para alguns hoje, é a questão do abuso animal. Tem acusações, outros dizem que é boato, sim, que não morreu cavalo nenhum. Teve um cavalo ali que caiu. Não, mas diz que um cavalo morreu. Aquela cena lá com o cara da locomotiva lá, quando ele cai... Porra, o cavalo ali foi embora. Uma coisa que eu queria falar antes de acabar, que eu não posso esquecer, porque agora eu lembrei, que a gente está falando de causas, de tudo isso que aconteceu, e a gente comentou dos produtores, né, da questão dos produtores sendo iniciantes e não entenderem a questão do próprio filme, às vezes, e o próprio Steven Bauer, ele conta uma coisa ali que é desabonadora para ele, que eu acho que reflete muito do que aconteceu com o filme, porque em determinado momento que o Cimino não conseguia reduzir o filme, ele chegou a dizer, e isso nas palavras dele, ele confessa, tira fora os malditos imigrantes. Ninguém aguenta aquela cantoria e lamentação, eles são tão estridentes e desagradáveis que a gente começa a torcer pelos mercenários. Quando o produtor do filme diz para você tirar fora a essência, né? Aquela turma, a essência de toda a narrativa, tu nota que o problema não era exatamente só o diretor, né? É legal falar também dos projetos que o Cimino foi cotado, né? Eu acho que tem um que é muito interessante, que é o Footloose, né? Era para ele ter dirigido o Footloose. Parece ele achou que o filme era muito divertido. Era muito divertido, ele queria que o filme fosse um pouco mais pessimista e sério. Mais pessimista, exatamente. Ele queria fazer uma cena inicial, igual tem no Franco Atirador, no Heaven's Gate, né? Aí os caras, não, pelo amor de Deus, não. O Platoon, porque ele era amigo, né, do Oliver Stone, mas aí acabou o próprio Oliver Stone dirigindo, né? E tem aquele filme depois, lá nos anos 90, que é o Michael Collins, que foi o Liam Neeson, né, que fez, tal. Era para ele ter dirigido também. Né? Ele ia dirigir uma adaptação do Crime e Castigo, do Dostoiévski, que acabou nunca saindo do papel também. Eu fiquei com vontade de rever alguns outros filmes dele, tipo O Siciliano, que é um filme que eu vi há muito tempo.
Esse eu também não sei se é bom. Eu acho regular. O Ano do Dragão, né? O Ano do Dragão, eu gosto. Tem o Mickey Rourke, né? Que tá aqui também. Que ele tá aí também. Faz uma pontinha. Quer falar de prejuízo? O último filme que ele lançou foi o Sun Chaser, que é com o Woody Harrelson. Isso. É um filme que custou 30 milhões e lucrou 35 mil dólares. 35 mil é muito. Mas difícil. Você não ouve ninguém falar que ele faliu empresa nenhuma. Por isso que eu digo que assim, que o Portal do Paraíso ele foi um bode expiatório para outras coisas que estavam em movimento na indústria. Mas o Portal, acho que o que consta, ele gastou 41 e tinha lucrado 3 milhões e alguma coisa. Não, 1,3 eu acho. Não, com a reexibição foi para 3 milhões e alguma coisa. Mas mesmo assim, 3 para 41... Mas não se compara 30 milhões para 30 mil dólares. Não, realmente. Exatamente. Mas é aquilo, né, Fred? Aquilo que vocês comentaram, aquilo que vocês já falaram, foi o filme certo para os estúdios na hora certa para eles fazerem o que eles queriam. Para dar o golpe, né? Para dar o golpe. É isso aí. Vocês chegaram a assistir a versão editada de 2 horas e meia? Não, só vi essa que foi relançada em 2012. Eu assisti porque é a versão que eu acho que tem naquele MGM da Amazon, né? E é interessante que, por exemplo, a primeira cena ela tá cortada, aí quando o John Hurt vai entrar e o cara chama ele corta. Não tem o discurso do John Hurt, tem ele indo fazer o discurso, mas não tem o discurso. É bem esquisito, assim, né? Mas eu achei legal porque ele escolhe planos diferentes. Tipo, tem a mesma cena menor, mas com planos diferentes. Isso eu achei bem interessante, assim. Plano é o que faltava, né? Pois é, né? Que aí depois foi o que o pessoal viu, né? Foi a segunda edição, né? E o final é bem estranho, tipo, é o mesmo final, ele lá no iate, mas ele tá sozinho, não tem a mulher. Aí tem um off falando, rememorando, aí já pra mim já muda todo o sentido. Sim. Ele não ter mulher já muda todo o sentido. Total. Então só pra avisar, assim, pra quem vê essa versão menor aí, não é a versão, vamos dizer, oficial, né? É um alerta, né? Melhor ver exatamente. A versão de 3 horas e quanto? 50? Que tem? 3:36. A minha tem 3:36, que tá no DVD. Por aí. Que é a versão que ele acho que mais gostou, né? Fiquei curioso com essa versão de 5 horas e pouco. Se ela explica melhor, dá um pouco do passado dos personagens, ou faz alguma coisa assim que ajuda a gente a conhecer mais um pouco. Mas do jeito que tá, pra mim, tá ótimo. Eu acho que é um filme que parece que estão redescobrindo, né? Sim. Espero o pessoal que sim, da merece, nova né? cinefilia tá redescobrindo com força. Inclusive, eu chego a citar ele na nossa live dos anos 80. Isso. Né, e via muito nisso, né? Porque o pessoal já começava a falar muito desse filme também lá atrás, em 2019, depois do lançamento. É os benefícios do nosso mundo digital hoje, né? Pra isso que a gente tá aqui fazendo podcast. É isso aí. Corram compartilhando atrás. É, experiências. assistam o Portal do Paraíso. Isso, sem preconceito, certo? Exato. Despedidas? Despedidas. Renata, obrigado por aceitar esse Obrigado, convite. gente, valeu, adorei. Esperamos contar com você em breve. Opa, para mais obrigado, alguma. Isso Fábio, aí. obrigado por mais um. Obrigado a vocês, como sempre. Valeu, Alexandre. Abraço. Olha só, se nós ficássemos conversando mais 2 horas, a gente igualava o tempo do filme. Opa, é mesmo, né? Ai.